Você vai ganhar massa muscular em casa, você vai ver o seu corpo se transformando, construindo músculo em poucas semanas. E vai precisar somente de halteres. Para começar o treino, é interessante a gente fazer um leve aquecimento. Quando a nossa temperatura está um pouco mais alta, todas as atividades enzimáticas funcionam de forma melhor. E também a gente manda sangue para os músculos que vão trabalhar. 5 minutos vai ser o suficiente. Se você não ficar ofegante, não está funcionando. Você entendeu? Primeiro exercício, flexão de braço. E é um exercício muito bom para peitoral. Também trabalha a parte anterior do ombro e o tríceps. Coloca as mãos de um afastamento que seja confortável para você. Você vai colocar o pé lá atrás. Você vai sustentar o corpo exatamente dessa maneira. A ideia é que você desça com o peitoral no chão. E aí você sobe até o final. Algumas pessoas fazem isso, ó. Encosta a barriga no chão. Ó como que minha coluna ficou toda arqueada, tá vendo? A ideia é manter a coluna ereta. E aí você vai ter muito mais peso aqui para o seu peitoral fazer força. Se ficar pesado desse jeito, apoia o joelho e aí você tem um exercício mais leve mesmo. Posição das mãos, eu tenho essa dúvida. Vai colocar em um afastamento que precisa ser confortável, vai gerar em torno de uns 90 graus aqui do cotovelo e a posição você vai colocar mais ou menos na altura do seu mamilo. Pode ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais aberto, um pouco mais fechado? Pode. Isso é conforto. E até que momento que você vai fazer isso aqui? Durante muito tempo se usou um número fixo de repetições. A gente não faz mais isso. Simplesmente faça o exercício prestando atenção no músculo que você está trabalhando. Você vai parar quando ficar muito difícil. Então imagina que você chegaria na falha na 10ª repetição, eu quero que você pare na 8ª. Então é para você parar antes da falha. Eu estou entendendo tudo agora! Olha lá, quantas séries eu vou fazer? No final do vídeo eu vou te explicar isso porque diferencia se você está começando a treinar agora ou se você já faz alguma coisa e até se você já treina. Segundo exercício, agachamento. Um afastamento dos meus pés que seja confortável. Então uma dica que eu te dou é, fecha os pés e aí vai afastando assim a perna até você chegar no ponto que fala, caraca, aqui tá confortável. Observe que os meus calcanhares, eles estão um pouco mais fechados do que a ponta do meu pé. E isso me proporciona mais conforto também. De forma simples, eu agacho e subo. Tomo cuidado com o joelho, mantendo sempre afastado dessa forma e na hora que eu subir, eu paro um pouco antes. Desce até um ponto que você sente que a sua coluna está preservada aqui e esse é o movimento. Mas se você não faz nada ou está começando agora, faz só com o peso do seu corpo. Você vai fazer umas 10 repetições, 15 repetições, já vai começar a entrar naquele momento ali que eu falei que fica difícil. Conforme você vai avançando, você vai colocando carga. Mas a ideia é que você não extrapole, sei lá, 20 repetições. Senão o treino começa a ficar meio cansativo, meio chato. Chega, já tô cansado. Terceiro exercício, tríceps, testa. Coloca as pernas dessa forma, porque você vai ter mais conforto na sua coluna, você vai trazer esse peso na sua testa e depois leva ele em direção ao teto. O exercício sendo feito dessa forma, ele tá perfeito. Se você sentir que dá para deixar mais intenso, você vai continuar levando ele lá pro teto. Olha onde meu braço tá agora, olha onde eu coloquei ele, ó. O halter, ele tá meio que na reta da minha testa aqui em cima. Na hora que eu descer, ele vai vir aqui na minha cabeça, ó. E aí eu subo na reta da minha testa. Eu deixo o exercício um pouco mais pesado por conta de ter mudado a biomecânica dele mesmo. Existe a possibilidade de você fazer ele com 2. E ao invés de descer na testa, eu vou descer esse peso ao lado da minha orelha, ó. E aí eu volto ele lá de novo. Com 2 halteres, ele não fica o dobro da carga de fazer com um só. Ele fica ainda mais pesado, porque você vai ter a instabilidade de estar com um peso em cada mão. Quando você estiver fazendo, ó, é muito natural o cotovelo fazer isso. E o seu corpo leva para essa posição porque fica mais fácil. Preciso que você fique vigilante em manter o cotovelo aqui, ó, fechado. Quarto exercício, remada curvada. É um exercício para as costas. Aqui eu preciso que você preste muita atenção na sua postura. Lembra daquela base do agachamento que a gente encontrou aqui? Aquilo ali é uma base de conforto para você. Então você vai usar ela sempre. Coloquei aquela base, eu vou pegar os pesos que estão no chão. Percebe como que eu agachei? Eu não simplesmente fui pegar o peso. Agachei e aí eu pego o peso. Estou agora em pé com os halteres. Eu vou inclinar meu corpo e flexionar um pouco o meu joelho
joelho. E agora eu vou levar o peso lá no meu quadril e eu volto ele na posição inicial. Uma coisa importante, pode acontecer de no meio do exercício fazer isso, ó, peitoral para fora. Ó. Desse jeito, eu consigo um ótimo trabalho de dorsal, principalmente essa parte lateral das costas, e o fato de estar sempre estufando o peito, eu também trabalho a parte do meio das minhas costas. E isso vai até melhorar a minha postura. Você já tá até ganhando um bônus com isso. O quinto exercício, elevação lateral. Lembra que quando a gente estava fazendo flexão de braço, eu falei que ela trabalhava a parte da frente do ombro? Então essa remada que a gente acabou de fazer já trabalha um pouco da parte de trás do ombro. Então por isso que esse exercício que eu vou te passar de ombro é específico para a parte lateral, porque essa região não trabalhou com os demais. Eu preciso dos halteres, você pode vir nessa posição e agacha para pegar. A ideia é eu elevar o braço de forma lateral e eu volto somente até a linha do ombro. Percebe que o meu cotovelo ele tá um pouco flexionado? Isso protege as minhas articulações. É um dos exercícios mais difíceis de fazer a nível de peso. O músculo, a parte medial aqui é um pouco menor do que as costas, por exemplo, e você está trabalhando com uma alavanca muito grande. Isso faz com que o exercício fique mais pesado mesmo. Se você estiver fazendo com seus halteres e chegar um momento que ficar um pouco leve, você pode utilizar aqui uma estratégia para deixar um pouco mais pesado. Eu tô aqui subindo até a altura do meu ombro e descendo normal. Percebe que minha mão encostou aqui, ó, na minha perna? Eu vou deixar o meu braço um pouco afastado. E aí eu subo e eu paro ele ainda afastado. Você vai perceber como que isso aumenta muito a intensidade desse treino. Agora, o sexto exercício do nosso treino, o exercício se chama rosca simultânea. A gente vai trabalhar o bíceps, a parte da frente do braço. Posição normal, os dois braços ao lado do corpo, porém com a palma da mão para frente. Observa como que meu braço está bem ao lado do meu corpo. Eu preciso que ele fique aí mesmo. Você vai subir e percebe que ele continua lá do lado do corpo? Se você observar, é somente o cotovelo que está se mexendo. Um erro muito comum aqui é isso, ó. Percebe que o cotovelo saiu, ó. Não quero que você faça isso. Cotovelo do lado do corpo e aí ele sobe e desce. Nossa, Lala, mas quando eu faço assim, parece que o peso sobe pouco. Então, mas ele sobe pouco mesmo. Ele vai vir até a altura do seu peitoral, mais ou menos. As pessoas que fazem e esse peso sobe até aqui, ó, o exercício já está sendo dissipado para outros grupos musculares. E não é a nossa proposta aqui. É fazer somente direcionado ao bíceps. É ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. O nosso sétimo exercício exige de você uma consciência muito legal. Então eu preciso que você preste bastante atenção agora. Aquele agachamento que eu te ensinei, ele trabalha majoritariamente quadríceps, que é a parte da frente da nossa perna, e o glúteo. A parte posterior da coxa acaba tendo alguma contração, mas os estudos novos eles mostram que não tem hipertrofia significativa. Começou a se entender que é necessário ter um exercício específico para essa região, e ele se chama stiff. Vou pegar lá os pesos, posição dos pés de forma confortável, eu vou descer o meu corpo mantendo uma leve flexão de joelho, jogando meu quadril lá atrás e mantendo a minha coluna ereta. Eu vou descer até onde eu sinto que se eu descer mais do que isso aqui, eu vou arredondar as costas, ó. Coluna sempre ereta. Volto até um instante antes de terminar o movimento. Desci, alonguei tudo, mantive a coluna, voltei. Quando eu descer, eu olho para o chão. Quando eu subir, eu olho para frente. Porque aí percebe que a minha cervical, o pescoço, ele acompanha a minha coluna. Terminou, volta aqui, ó, agacha e põe o peso lá no chão. O oitavo exercício vai ser para panturrilha. E aqui não é só uma questão estética. Você sabia que a panturrilha é considerado o segundo coração do corpo? A contração dessa musculatura ajuda que o sangue retorne. A gente chama de sangue venoso. Então aqui a gente tem duas formas de fazer. Você vai precisar, claro, de um degrau, pode ser uma escada, enfim, qualquer coisa que você consiga ter uma altura para afundar o calcanhar. E aqui você vai apoiar uma posição do seu pé, uma parte dele que seja confortável para ti. Apoiou, a ideia é que você afunde o seu calcanhar o máximo que você puder e que você suba o máximo que você puder. Afundou o máximo, subiu o máximo. Esse é o exercício. Mas essa é muito fácil. Se fica muito fácil, você tem a possibilidade de fazer uma perna de cada vez. Claro, né? Você tem o peso mais do que dobrado, lembra? Que aí você vai fazer uma perna e depois você vai fazer a outra. Antes de te passar quantas séries você vai fazer, quantas vezes por semana você vai fazer
fazer esse treino, eu vou te convidar para ser meu aluno no Muscle 60D. É um programa que ele é montado para academia. Porém, como a gente tem o suporte de todo um time técnico, inclusive os personagens, não são poucos alunos que contratam a gente e pedem para adaptar esse treino para fazer em casa. Então essa é uma opção. E também tem nutricionistas e fisioterapeutas no nosso time. Se você quiser conhecer mais sobre o Muscle 60D, todo esse trabalho de acompanhamento que a gente faz com esses profissionais, clica nesse link aí embaixo que você vai cair na página do programa e tem mais informações por lá. Agora, se você está começando a treinar, se você fizer uma série de cada um desses exercícios 3 vezes por semana, tá ótimo. Então esse é o seu primeiro degrau. Lá, eu já faço alguma coisa. A gente mantém 3 vezes por semana, porém você pode fazer até 3 séries de cada exercício desse. Agora, se você já é bem mais ativo, você pode fazer esse treino com 3 séries 5 vezes ou 6 vezes. Importante deixar pelo menos um dia para o seu corpo descansar completamente. E você vai perceber que nesse treino não teve abdômen, né? É porque a gente separou esse vídeo aqui para você, ó, que é um treino específico de abdômen para você fazer em casa. Então clica aí agora.